Na atividade 7, pede para nós determinarmos o valor de cada expressão. E lembrando que a atividade 7 é o resultado, né, é a união de todas as outras 6 atividades. Porque na primeira atividade nós trabalhamos adição de números inteiros, na segunda, subtração, depois multiplicação, divisão de números inteiros, potenciação e radiciação de números inteiros. A expressão numérica, ela junta todas essas operações. E para que nós possamos resolver cada uma dessas expressões numéricas, existe uma regra, existe um combinado que nós chamamos de convenção para determinar quem tem prioridade. E nesse combinado, a potenciação e a radiciação têm prioridade. A potenciação e sua conta, né, inversa, sua operação inversa. Na segunda prioridade, tem ali a multiplicação e a divisão, ou seja, a multiplicação e a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. E na terceira prioridade, a soma e a subtração, ou seja, a soma e a operação inversa da soma. E você pode se perguntar, quando vier os dois ao mesmo tempo? Pessoal, quando tiver os dois ao mesmo tempo, você resolve aquele que está mais à esquerda. Então, se tiver uma multiplicação junto com uma divisão, se a divisão vier primeiro, você resolve a divisão. Se a multiplicação vier primeiro, você resolve a multiplicação. Da mesma forma, a potência e a radiciação. Você tem uma potência e uma radiciação. A que tiver mais à esquerda, você resolve primeiro. Ou se uma não impactar na outra, não tem problema em você resolver as duas ao mesmo tempo. Mas aí você tem que analisar cada uma das expressões. Quando você quiser priorizar alguma operação, você utiliza o parênteses. Eu quero que a soma seja feita antes da multiplicação. Você coloca um parênteses. Aí depois você fala que você pensa que quer que uma subtração também seja feita antes da multiplicação. Aí você pode colocar um colchetes e depois uma chaves para organizar a sua expressão da maneira que você quer que ela seja resolvida. A nossa primeira expressão, ela é raiz quadrada de 9 mais 16 menos 3 mais menos 2. Esse menos 2 dentro do parênteses, turma, ele não vai ser prioritário porque aqui ele está simbolizando um número negativo apenas. Ele vai ser prioridade quando tiver uma operação dentro desse parênteses. Então não tem uma operação, eu vou começar pela radiciação. Então, começando pela radiciação, eu preciso de resolver a conta que está dentro dessa radiciação. 9 mais 16, 25. E aí depois eu resolvo, a raiz quadrada de 25 é 5, eu vou ficar com a conta 5 menos 3 mais menos 2. Tanto se eu resolver essa subtração ou adição, resultaria no mesmo resultado, porque são parcelas, seja elas positivas ou negativas, não vai alterar o nosso resultado. Mas por força do hábito, vamos começar da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, 5 menos 3, 2. Eu vou ficar com uma conta que é uma soma de um número 2 mais o menos 2, que é seu oposto. Sempre que eu somo um número ao seu oposto, o resultado é zero, porque somar um número ao número oposto dele, né, 2 somado ao seu próprio oposto, ao seu número simétrico, é zero. Já no item B, eu tenho radiciação, raiz quadrada de 64, mais 5 vezes a potência, né, de menos 3 elevado a 3, com base de menos 3 elevado a 3. Aqui, o que acontece, turma? Eu tenho tanto a radiciação quanto a potência, a potenciação. Eu posso resolver a potenciação ou a radiciação ao mesmo tempo, não tem problema, porque uma não impacta na outra. Uma está no início da conta, outra está no final, e como é que eu falo, não interfere. Mas vamos começar pela esquerda, conforme foi falado. Raiz quadrada de 64, 8 mais 5 vezes, aí sim de vermelho, agora eu vou resolver a potência, né? Menos 3 elevado a 3. Expoente ímpar, base negativa, o resultado é negativo. 3 vezes 3, 9, né? 9 vezes 3, 27. Então vai ser menos 27. Agora sim vem uma situação onde eu preciso levar em consideração a prioridade, porque 8 mais 5 vezes menos 27. Se eu resolvo a soma primeiro, pessoal, a adição,
ia dar um determinado número. Se eu resolvo a multiplicação primeiro, ia dar um outro valor. Então aqui a regra nos diz que a multiplicação tem prioridade. Então eu vou fazer 5 vezes menos 27, que vai resultar em menos 135. Depois que eu fiz a multiplicação, agora eu resolvo a adição. Toda vez que eu estou somando esses números, né, inteiros, eu levo em conta aquele que tiver o maior módulo. Quem tem o maior módulo? 8 ou 135? 135, porque o módulo de menos 135 é 135 positivo. Se ele é o que tem maior módulo, eu vou conservar o sinal de negativo e subtrair. 135 menos 8 é igual a 127, menos 127, porque o sinal de negativo é o que prevalece. Já no item C, eu tenho 3 vezes raiz quadrada de 2 elevado a 2 mais 5 menos 5 vezes menos 4. Resolva a multiplicação primeiro? Não, pessoal, eu vou resolver a potência que está dentro da radiciação. Por quê? Porque a radiciação tem prioridade. Mas para que eu possa resolver a radiciação, eu tenho que resolver aquilo que está dentro da radiciação, que por coincidência é uma potência. Independente do que fosse ali dentro, eu teria que resolver primeiro. Então, 2 elevado a 2 é 4. 4 mais 5 é 9. E aí eu calculo a raiz quadrada. Raiz quadrada de 9 é 3. E assim que eu calcular essa raiz quadrada, tem uma situação interessante. Tem duas multiplicações na mesma linha. Qual que eu resolvo primeiro? Nesse caso, eu posso resolver qualquer uma das multiplicações, porque não vai interferir na outra. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vou resolver as duas ao mesmo tempo, ou seja, né, na mesma sequência. Porque, olha só, 3 vezes 3 é 9, menos 5 vezes menos 4. Eu posso resolver essa operação também. Menos vezes menos é mais. 5 vezes 4, 20. Pronto. Uma multiplicação aqui e a outra multiplicação final, porque um resultado não dependeria do outro. Entre uma multiplicação e outra tinha uma soma, tinha uma subtração, que depois virou uma soma. Então, 9 mais 20 é 29. No D, no item D, eu tenho 6 menos 7 mais 10 menos 11 vezes raiz quadrada de 144. Poderia resolver a raiz quadrada primeiro sem problema algum, porém, eu só não poderia resolver a multiplicação, pessoal. Por isso que tem um parêntese ali antes. Então, não vou resolver a raiz quadrada para manter, né, o padrão que nós falamos, vou resolver o que está dentro do parêntese. Para resolver o que está dentro do parêntese, eu vou juntar tudo que é positivo, justamente para agilizar o nosso lado, com tudo que é negativo. Tudo que é positivo, 10 mais 6, 16. Tudo que é negativo, 11 mais 7, 17. Vai ser menos 17. A partir daí, eu conservo, né, o módulo de maior valor, que é o módulo do menos 17. Então, pensa na dívida também. Eu tenho R$16, gastei 17. Nem tem como, eu ficaria devendo, né, 2. Na verdade, não é 17, desculpa, pessoal. Ali vai estar 18, né? Eu gastei 18, eu enxerguei errado aqui. Menos 16 menos 18 vai ser igual a menos 2. Então, menos 2 vezes raiz de 144, aí não vai dar certo. Eu preciso primeiro resolver a radiciação agora. Entre a multiplicação e a radiciação vem primeiro. Raiz quadrada de 144 é 12. Menos 2 vezes 12, eu multiplico os sinais, menos vezes mais é menos. 2 vezes 12, 24. O resultado da nossa conta seria menos 24.